Quer ser constante no seu devocional em 2025? Fique até o final desse vídeo. Fala galera de Jesus, tudo bom com vocês? Estamos aqui no primeiro vídeo de 2025, gente. E hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre devocional e sobre constância. Eu sei que vocês gostam muito dos vídeos sobre devocional, então eu vou voltar a fazer mais nesse ano, eu prometo. E se, assim como eu, você fez a sua lista de metas para 2025 e uma delas foi edificação do seu relacionamento com Deus, hoje eu tô aqui para te ajudar a começar a cumprir isso. Eu sei que a maior dificuldade que os cristãos têm é a constância do devocional, a constância do jejum, a constância de ir para a igreja. E é por isso que nós precisamos estar sempre atentos e não deixar que isso fique de lado. Então, o primeiro segredo para você ser constante no seu devocional, na sua vida com Deus, é você ser constante. É você fazer até naquele dia que você não tá com vontade, aquele dia que tá corrido, aquele dia que você tá cansado. Um hábito, ele só se torna um hábito depois que você faz durante muito tempo, né? Durante um mês, né? Estudos dizem 21 dias. Então, você precisa tentar, você precisa fazer mesmo quando você não quer. Porque aí, depois disso, esse hábito que a gente vai começar fazendo por disciplina vai se tornar um prazer. Então eu vou te dar 5 dicas rápidas para te ajudar a ser constante no seu devocional em 2025. Primeira dica, escolha um horário em que você esteja bom e disposto a fazer o seu devocional. Quando eu digo bom e disposto, é um horário que você vai estar prestando atenção, que você tá alerta, tá acordado. Tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à tarde e tem gente que funciona melhor à noite. Se o devocional é um momento que precisa ter qualidade, que a gente precisa aprender e prestar atenção para ouvir a voz do Espírito Santo, não adianta a gente querer fazer o devocional quando a gente tá muito cansado. Eu, por exemplo, sei que eu não posso fazer uma devocional antes de dormir, porque eu já vou estar, sonolenta, eu não vou conseguir dar atenção ao devocional. Então, esse é o primeiro segredo, escolha um bom horário. Segunda dica, escolha a forma como você vai fazer o seu devocional. Isso muda, gente, eu sei, várias vezes a gente muda como a gente faz o nosso devocional. Inclusive, logo eu vou fazer um vídeo atualizando vocês de como eu tenho feito a minha devocional agora. E isso é importante você estabelecer. Como você vai fazer? Você vai ler um livro da Bíblia, você vai ler a Bíblia toda durante o ano, você vai ter um caderno, você vai ter um livro de devocional, né? Você vai ter alguma coisa para te guiar ou você simplesmente vai fazer uma leitura aleatória todos os dias. Você precisa estabelecer como você vai fazer isso. Então, estabeleça como você vai fazer isso. É legal você ter sempre um caderninho de anotações para você escrever o que Deus falou com você naquele dia. Ou é interessante também você ter uma Bíblia que já tenha espaço para anotações como a minha, que aí já fica registrado aquilo que você entendeu naquele dia ou algo especial que Deus falou com você. Terceira dica, ore sempre antes de fazer o seu devocional, porque nós precisamos do Espírito Santo para entender a palavra de Deus. Então, somente Ele pode nos trazer a revelação. Então, nós precisamos sim orar antes de fazer o devocional. Não adianta chegar lá e começar a ler tudo do nada. Você precisa orar antes. Quarta dica, você pode escolher propósitos específicos para você estudar ou tratar durante um tempo. Por exemplo, cada mês do ano você vai dividir em temas para você estudar a Bíblia, para você se aprofundar. Pode ser relacionamento, oração, pode ser um livro, pode ser um personagem, sabe? Tem esses guias também, porque às vezes a gente tem curiosidade em algumas coisas da Bíblia e é interessante a gente se aprofundar. Então, se você gosta de estudar a Bíblia, se você também é um fã da teologia, é interessante você fazer dessa forma também. Procure algum tema específico que você está querendo saber muito ou separe o seu ano em temas. Cada mês eu vou pesquisar um tema, é interessante também. Gente, olha aqui o tanto que eu tô suando. Tá muito calor aqui na minha cidade. E a última dica que eu dou, que às vezes é um detalhe que a gente não presta atenção, mas é importante. Escolha uma linguagem bíblica que seja interessante para você. Eu digo assim, uma linguagem que seja fácil para você compreender, sabe? Não adianta a gente querer ler uma linguagem super difícil de uma Bíblia, por exemplo, uma Almeida Corrigida Fiel, sendo que a gente não vai entender, né? Então a gente precisa escolher uma linguagem legal, uma NVI, como é a minha nova versão internacional, nova tradução da linguagem de hoje, tá? Isso ajuda e muito quando a gente vai fazer o nosso devocional. A gente tem uma linguagem de Bíblia fácil. E eu falo por experiência própria, gente, porque tem versões da Bíblia que tem, sabe, umas palavras muito difíceis, a gente tem que ficar pesquisando toda hora e é complicado. Então, escolha uma versão que vai te ajudar, sabe?
Essas são só algumas dicas que eu queria passar para vocês para ajudar na constância do devocional em 2025. Mas é claro que, como eu disse para vocês, o mais importante para você ser constante no seu devocional é você ser constante. É você ir, você fazer. Mesmo que às vezes você não queira, mesmo que esteja corrido, mesmo que seja 5 minutos, você precisa fazer. Vou te dar uma dica super legal, uma dica bônus, que é você usar o aplicativo Glorify. Já falei muito dele aqui. Ele traz o devocional rápido, objetivo, com todas as partes essenciais, versículo, o texto, tudo certinho para você, e é gratuito. Então, às vezes, se você tem um dia muito corrido, dá para você colocar para ouvir o devocional, mas nunca deixe de fazer, não deixe de buscar. Um beijão e até o próximo vídeo.